Quarta-feira é regida pelo planeta Mercúrio. Mercúrio, ele no sânscrito, ele é conhecido como Buddha. Buddha, a palavra Bud, que significa inteligência, conhecimento, inteligência, melhor dizendo. E Buddha significa aquele que tomou posse do máximo possível da inteligência. Ou seja, é um jogador que utilizou o maior recurso disponível da inteligência. Ou seja, ele chegou ao limite máximo da inteligência. E normalmente um sinônimo para Buda significa iluminado, que significa que a inteligência chegou a tal ponto que não há mais para onde ir a não ser para dentro de si próprio. E foi exatamente a história do Siddhartha Gautama, não é? Ele saiu do palácio, então é uma busca externa, então ele sai do palácio, ele sai, não é, da zona ali habitável e vai então em busca de conhecimento acerca do sentido da existência. Então ele faz, a primeira etapa, ele faz um investimento externo, ele vai para fora de si em busca de respostas. Depois de verificar que as respostas não estão satisfatórias, ele então chega à conclusão de que o processo é interno. Então quando ele faz a sua viagem, a sua busca interna, é quando de fato ele então alcança o extremo da inteligência, que é o que nós chamamos de iluminação. Então ele se ilumina a partir do momento em que ele se frustra com o limite da inteligência, né? Então basicamente a palavra Buda, que é um paradoxo, porque Buda significa a frustração com relação ao limite da inteligência, e ao mesmo tempo significa a máxima elasticidade possível da inteligência. E o resultado final disso tudo é a iluminação. Então quando o ser se frustra com o limite da inteligência, é quando ela alcança o máximo possível dela mesma e se transforma em uma metamorfose. E essa metamorfose chama-se Buddha. E essa é assim, o conceito mais, digamos, interno da palavra Buda dentro do sentido sânscrito. No grego ele é conhecido como Mercúrio, que depois também se tornou um elemento cancerígeno, inclusive. O Mercúrio é cancerígeno. Acredita-se até que o Napoleão tenha morrido por conta do Mercúrio, porque na época se usava muito as cores verdes. Inclusive era uma tendência da moda na época, as roupas verdes, paredes verdes, e a tinta era feita baseado numa mistura, numa solução que ia uma certa predominância do mercúrio, assim como nós tínhamos as telhas de amianto que causam câncer, foi retirado. Na época uma tinta verde bastante acentuada, que foi chamado de mercúrio inclusive, o verde inclusive está relacionado com o princípio do mercúrio. Acredita-se que tenha sido essa a causa do problema do estômago que o Napoleão tinha, porque ele ficava com a mão no estômago e assim especula-se que era porque ele sentia dores. Então ele ficava constantemente com a mão no estômago e ele foi pintado assim. Muitas pessoas morreram na época por infecção estomacal como consequência do contato com essa tinta nas paredes, nas roupas, etc. Então, o princípio, não é, que é conhecido no Ocidente como o elemento mercúrio, na verdade refere-se ao princípio fundamental Buda. No texto védico conhecido como Bhagavad Gita, tem uma seção chamada Bhuti Yoga. Yoga significa união com o Supremo e Bhuti significa inteligência. Então, Bhuti Yoga significa que o buscador ou yogi utilizar-se-á do critério da inteligência para unir-se ao Supremo. E também esse método também é conhecido como Jnana Yoga, que significa especular a realidade acerca do absoluto para fundir-se a ele ou tornar-se uno com o Supremo. Jnana Yoga ou Bhuti Yoga tem a mesma conotação, são sinônimos entre si. Tá? O processo de sadhana que é realizado nesse dia tem o benefício de produzir sinapses mais elaboradas, porque Buda ou o planeta Mercúrio
na verdade, ele representa, né, um criptograma que representa justamente o sistema neurológico ou o sistema nervoso central. E os neurônios, eles processam as sinapses, que são basicamente correntes elétricas que transportam dados matemáticos conhecidos como os elementos químicos, e esses elementos químicos são pacotes de informação, e essas informações produzem outros elementos químicos que são descarregados na corrente sanguínea. Isso pode produzir ansiedades, medos, estresse, sofrimentos ou equilíbrio, saúde mental e capacidade de compreender os valores ou os critérios superiores da existência, tais como o sentido próprio de existir e também a mente do Criador ou a mente da Suprema Personalidade de Deus. Tá? Então hoje é um excelente dia para se fazer a atualização. Na verdade, basicamente é uma atualização. Inclusive, muitos estudantes na Índia, por exemplo, eu fiz o mapa de um cientista, isso foi na Coreia do Sul. Isso mesmo, ele era um cientista e ele era trabalhava no departamento de criptografia do departamento de matemática na Universidade da Coreia do Sul. E o guru dele, o mestre espiritual dele na Índia, tinha orientado ele a fazer puja às quartas-feiras para Buda, para justamente manter o sistema neurológico dele rápido, de maneira que ele pudesse compreender apropriadamente os princípios matemáticos com os quais ele estava lidando. E ele fazia um puja todas as quartas-feiras para o planeta Buda, que significa justamente a capacidade de entender criptografias e códigos e os assuntos de pequena ordem, tá? Muito bem, então nós vamos dar início ao nosso sadhana, e isso vai nos ajudar a melhorar a nossa capacidade de cognição, a nossa capacidade cognitiva de compreender os conhecimentos védicos, que é a meta máxima daquilo que nós entendemos como sendo o processo de yoga, tá? Muito bem, então, por favor, tomem as posições, nós vamos entrar em Samadhi. Essa meditação inicial, ela oxigena o sistema nervoso central. Ontem nós tivemos algumas informações a respeito do processo de oxigenação do sistema nervoso central. Esse é o momento em que nós aproveitamos esse curto período de tempo para realizar essa operação, que dá uma diferença significativa na nossa qualidade de pensar, na nossa qualidade de sentir e na nossa qualidade de, enfim, suportar, né, o impacto dos problemas produzidos com o nosso próprio karma. Então é para dar força mesmo, para segurar, não é assim, as ondas que nos chegam com o tsunami, né, do que nós chamamos de karma. Então, por favor, sente-se de maneira com a coluna ereta, podem fechar os olhos. Nós vamos fazer então os pranayamas, são apenas 12 pranayamas iniciais. No final nós vamos concluir com 4 pranayamas para finalizar, né, o ciclo dos mantras. Eu vou então, logo após os pranayamas, dar início ao ciclo dos mantras, e o mantra fundamental é o Mahamantra. Por favor, então, vamos começar. Fechem os olhos, são 12 pranayamas, podem começar.